LWR, a Rádio do Livre Pensamento. Hoje é 20 de junho de 2020 e a Lumiar Web Rádio, rádio revista digital online, recebe em entrevista para o Botecando Revoluções o meu amigo Derek Ron. O Derek iniciou a sua trajetória no movimento estudantil secundarista, filiou-se à União da Juventude Socialista, a UJS, e participou do Grêmio Livre Estudantil na Escola Estadual Pedro Maciel, aqui na cidade de Chapecó. Para você, ouvinte, fica uma curiosidade: o Grêmio Livre Estudantil da Escola Estadual Pedro Maciel foi o primeiro Grêmio Livre do Brasil a ser reconstruído após o período da ditadura militar. Derek também participou do movimento universitário, onde foi presidente da União Catarinense de Estudantes e participou de movimentos importantes, como contra o aumento da passagem, por mais investimentos em educação, defesa de bolsas de estudos pré-sal para a educação, e atualmente ele é professor de filosofia, militante do Partido Comunista do Brasil e agora vereador no município de Chapecó, Santa Catarina. Derek Ron, seja muito bem-vindo ao Botecando Revoluções na LWR, a Rádio do Livre Pensamento. Quero parabenizar a todos os ouvintes da Rádio do Livre Pensamento nesse quadro tão importante, Botecando Revoluções. Quero dizer ao nosso amigo Michelangelo que é uma satisfação estar aqui conversando com vocês nessa tarde de hoje para nós dialogarmos, sobre o cenário político a nível nacional, a nível local, como é que está esse cenário que tem muitas incertezas, uma crise econômica, política. Então é uma satisfação estar aqui na Rádio do Livre Pensamento, nesse quadro Botecando Revoluções, que é uma iniciativa muito boa. Parabéns, Michelangelo, por essa iniciativa. Espero contribuir com esse debate. Por isso estamos aqui. Então vamos ao bom diálogo. Um abraço. Exercendo o mandato de vereador em Chapecó pelo Partido Comunista do Brasil. Mas a sua trajetória na política ela já se inicia muito antes, né, Derek? Em que ano foi que você entrou efetivamente para a militância política? Verdade, né? Hoje estamos como vereador em Chapecó, do município, a maior cidade do Oeste, uma das maiores de Santa Catarina. É uma grande responsabilidade, mas a gente sabe que uma militância, Michelangelo, você também participa e sempre participou, sabe que um militante não se constrói da noite para o dia, né? Você precisa ter um início, um processo de construção das ideias, de entendimento sobre a sociedade. Então eu comecei no ano de 2006, 2007, comecei a me envolver mais efetivamente. Foi na escola do Pedro Maciel, no Grêmio Estudantil lá do Pedro Maciel, que foi um dos primeiros, o primeiro Grêmio Livre Estudantil a se reorganizar após a ditadura militar. Então, já entrei numa escola que tinha já um DNA de luta. E isso também facilitou, obviamente. Entrando lá, conheci o pessoal que estava se organizando para montar uma estudantil. E a partir desse momento, comecei a perceber que não adianta a gente criticar o que está aí se a gente não se organizar. E aí apareceu a UJS, uma organização que começou a conversar com as pessoas, veio conversar comigo, me interessei, e foi aí que eu percebi que além de eu estar indignado, eu preciso estar indignado e me organizar também para buscar soluções, porque só reclamar não vai surgir a solução, Michelangelo? Então quem está nos ouvindo, podemos ser indignados, sim, mas também com organização, com estratégia, com pensamento, e aí surgiu o JS, obviamente, logo depois também surgiu o PCdoB, como instrumento de organização que facilita a nossa luta. E, obviamente, nesse processo
todo de movimentos, lutas, organizações, tu vai percebendo, vai evoluindo, vai entendendo as coisas, vai se colocando à disposição, vai se colocando à frente dos desafios e obviamente você vai evoluindo como ser humano, vai entendendo, vai ampliando a tua visão de mundo e aí você começa a se colocar nos desafios. Comecei a me colocar nas entidades, sendo diretor, participando dos movimentos e depois, obviamente, como candidato a vereador, porque as pessoas também querem que você siga a tua luta, né? Pô, você participou tanto dos movimentos, mas daí tu não vai ser candidato? E aí começou a surgir a questão de ser candidato. Então me coloquei como candidato, tive pela primeira vez, né, que fui candidato, já tive uma boa votação, né? Minha campanha foi em cima das plataformas de juventude, que eu já tinha um acúmulo, né? E hoje pude assumir a cadeira de vereador, né? Um vereador com uma postura de luta aqui. Em Chapecó, infelizmente, nós precisamos mais vereadores assim. Então, é um pouco o resumo da minha história. A educação que está tão em voga hoje tem um ponto que está bastante quente ainda, uma vez que recente. Ontem, o nosso tardio ex-ministro Weintraub deixou a pasta do Ministério da Educação. Como você avalia esse um ano e alguns meses de gestão do Ministério da Educação pelo ministro, agora ex-ministro, Weintraub? Então, Michelangelo, e todos os ouvintes da rádio, a questão do ministro da Educação, como você falou, é o pior ministro da história, né? Talvez do Brasil aí de educação. Foi tão desastrosa a gestão dele que a gente percebeu que ele não tinha um plano de educação. O plano dele era destruir a educação. Na verdade, ele tinha um plano de destruição da educação, principalmente das universidades públicas, né? Questão do desvalorização, né? Já nessa semana ele já tinha feito um pronunciamento, né? Antes de sair contra as áreas de humanas. Não sei se você lembra, mas ele fez um pronunciamento, né? Muito preconceituoso com as áreas de humanas, que desde o começo ele já falava, né? O objetivo deles era tirar todo o pensamento de humanas, né? Isso já mostra a postura pobre de pensamento do ministro da Educação. Também nós percebíamos uma postura autoritária do ministro, autoritária, né? Ele, em todas as declarações dele, ele era muito autoritário. Ele dizia que não tinha que ter eleições nas universidades. Nós vivenciamos aqui em Chapecó, na Universidade Federal da Fronteira Sul, tivemos um reitor eleito que não conseguiu assumir e não foi nomeado, né? Tem ali a famosa lista tríplice, que sempre se respeitou desde 88, com a redemocratização do Brasil, se respeitou a questão da eleição, né? O mais votado era sempre que mesmo tinha lista tríplice, mas o presidente respeitava, né, o mais votado. Agora não, o mais votado não assumiu e ele indicou o terceiro, que era alguém ligado ao partido político dele, ao PCL, que ele indicou, que é o Marcelo, que se tornou reitor, mas que não foi eleito pela comunidade da Universidade Federal da Fronteira Sul. E isso aconteceu em várias universidades do Brasil, né? Isso aconteceu a nível nacional. Temos também o exemplo agora, muito recente, do Instituto Federal de Santa Catarina, que também teve a eleição, né? Novamente o mais votado não foi nomeado, né? E inclusive no Instituto Federal foi mais absurdo. Os dois casos são muito absurdos, obviamente. Ele indicou novamente uma pessoa que era ligado a ele, né? Então ele não respeita a democracia, não respeita o pensamento livre, não respeita um pensamento crítico, como a gente defende, né, Michelangelo? A gente quer que a educação seja um espaço, né, de libertação das mentes, que as mentes possam evoluir, que a gente possa ter uma valorização da pesquisa, da ciência, né? A gente percebe que ele também estava destruindo essa questão das pesquisas nas universidades. Ele também cortou bolsas, cortou uma série de incentivos à educação. Então nós percebemos que ele destruiu, o papel dele era destruir
Bolsonaro colocou ele justamente porque ele era um dos fiéis da linha fiel ao Bolsonaro, né? A linha mais perversa, né, dos ministros, e ele era tipo o linha de frente do Bolsonaro. Então o papel dele era o quê? Sucatear, liquidar as universidades federais, porque ele acusava que era um reduto de esquerda. Isso também é outro absurdo que ele falava. As universidades federais, elas são plural, elas têm de tudo que pensamento, tudo que pessoas, ideias, né? Então ela esse era um outro clichê que ele tentou criar, que não existia. Então o ministro derrotado, sem política de incentivo, nossas universidades estavam vindo até então a um ritmo de evolução, né? Ele quebrou essa evolução que nós tínhamos nas universidades, e isso é muito ruim para o desenvolvimento do Brasil, né? Porque nós vamos perder nesses 3, 4 anos, vamos ver quanto tempo ele vai ficar. Espero que, né, que a gente consiga tirar esse cara daí, mas somando ali com o Michel Temer, com o governo dele, nós vamos 4, 5 anos aí que nós vamos jogar praticamente na lata do lixo da história do Brasil, porque são 4, 5 anos que vão fazer diferença lá nesse processo de evolução do Brasil, né? Ou evolução, ou estagnação, ou regressão, casando com isso de um ministro que não tem política para educação, que estava destruindo as nossas universidades, que não estava respeitando a democracia. Nós temos agora também um governo que nega, né, a pandemia, que desde o começo negou a pandemia. Agora temos praticamente 50 mil vítimas no Brasil e ele segue negando, desde o começo dizendo que não existia pandemia, que não existe pandemia, e agora segue ainda negando, né? Todo momento que ele aparece sem máscara, que ele aparece desrespeitando as regras da Organização Mundial da Saúde, ele está mostrando que ele não acredita, né? E essas mortes ele simplesmente ignora ou fala que todo mundo vai morrer. Então esse é um descaso. E o ministro da Educação era da mesma linha, né? Era da mesma linha. Então hoje essa queda do ministro da Educação é muito importante. O problema é que o governo continua na mão do Bolsonaro, né? Do Bolsonaro, que vai provavelmente indicar alguém do Centrão, né? Do Centrão, porque ele está negociando agora com o Centrão. Então é uma forma de agradar o Centrão. Então é um governo sem compromisso com o povo, sem compromisso com os estudantes, sem compromisso com o Brasil, não está nem aí para o Brasil, quer sucatear, quer vender. O sonho dele, inclusive, é privatizar as universidades, né? Ele quer passar as universidades a serem espaços privados, né? Que possam cobrar mensalidade. O sonho dele é esse, né? Tornar as universidades privadas, acabar com o ensino público, que é uma outra questão que preocupa muito, porque se nós não temos universidades públicas, nós somos um país subdesenvolvido. Um país subdesenvolvido, as pessoas, grande parte delas, não tem condições de pagar uma faculdade. Então, com a questão da privatização da educação, nós vamos ter um povo pobre, sem educação, ainda mais isolado do conhecimento, e aí sim nós não vamos jamais se tornar uma nação desenvolvida. Qualquer país que está desenvolvido ou que tem crescido muito em desenvolvimento, pega a China, né? China, em 20 anos, 30 anos, desenvolveu muito rapidamente, investiu pesado em tecnologia, em educação, em ciência, e por isso que hoje eles estão em vários setores passando os Estados Unidos, porque eles investiram em educação. Pega outros países também, Japão, Coreia do Sul, os países europeus ali também, todos eles investiram pesado em educação, inclusive em educação pública, viu, Michelangelo? Educação pública, porque a educação pública é onde que hoje, por exemplo, no Brasil, 85% das pesquisas são feitas dentro de universidades públicas. As pesquisas no Brasil hoje, repito, grande parte delas, 85%, a maioria delas são feitas em universidades públicas. Por quê? Porque ali a pesquisa é livre. Ali o estudante vai pesquisar o que ele achar que é importante para o desenvolvimento do Brasil, e ali não tem interferência privada nas pesquisas. O problema é que uma universidade privada, muitas vezes, ela é financiada por alguma empresa e essa pesquisa vai ser direcionada. Na universidade pública não, você vai pesquisar das mais variadas questões, e é isso que vai enriquecer o nosso país, e é isso que vai dar o respeito dentro e fora do Brasil. Então, por isso da preocupação de nós termos uma universidade pública, gratuita e de qualidade, e tendo um ministro com essa postura autoritária que defende o ensino privado, ele vai eliminar e vai tentar sempre acabar com a universidade pública. E isso para o Brasil
seria uma grande derrota, não só para o Brasil, para o povo brasileiro e para todos que defendem, né, uma educação melhor de qualidade para todos. Então foi importantíssima a saída dele, mas agora temos que ficar atentos ao que vai vir, porque o Bolsonaro geralmente apresenta algo pior, né? Pior. Então, eu acho que só a saída dele não resolve, é importante, mas nós temos também nesse momento interromper esse grande fascista que é Bolsonaro. Esse cara é o perigo da nação brasileira. Essa problemática que você apresentou no campo da educação universitária, teremos agora a ameaça de um grande retrocesso, que é a extinção do Fundo de Educação Básica, o Fundeb, que fomenta todo o desenvolvimento da nossa educação básica antes de chegarmos à nossa educação universitária ou técnica. Com a saída do ministro Weintraub, existe a possibilidade de um retrocesso na extinção do Fundeb, Derek? Com certeza existe uma tendência agora as coisas piorarem, inclusive. Como eu falei, enquanto o Bolsonaro estiver no governo, tendência é as coisas piorarem, porque a linha não vai mudar. A linha de pensamento dos ministros que ele vai indicar provavelmente vão seguir muito ruins, né? Muito de desmonte, porque o Bolsonaro mesmo já defendeu várias vezes que precisa privatizar as universidades, né? Não ter democracia. Ele inclusive tentou extinguir a lista tríplice, né? A lista tríplice e não conseguiu, mas a postura dele agora é conseguir sucatear ao máximo, né? Então eles estão com esse discurso que eles têm que enxugar a máquina, mas na verdade isso aí é um discurso conservador, né? Que vai na lógica de cortar verbas para áreas que são importantes, por exemplo, como educação, área social, inclusive extinguir provavelmente o Fundeb, né? O Fundeb que também foi resultado, né, de movimento educacional, né, que cobrava, né, que substituiu o antigo Fundef. Então o Fundeb ele foi importantíssimo, foi uma conquista o Fundeb, né? Com o Fundeb muita coisa evoluiu e agora o objetivo deles é esse, justamente acabar com o Fundeb, privatizar as universidades, passar para o setor privado. Por exemplo, alguns estados já estão adotando o Instituto Ayrton Senna como organizador do sistema educacional. Não sei se você já estava sabendo. Instituto Ayrton Senna é um instituto privado, né, que eles têm relação com vários setores empresariais. Então as secretarias de alguns estados estão convidando eles para dar palestras, falar como é que é o Instituto Ayrton Senna, como é que funciona a educação numa visão desse instituto, como fosse uma terceirização do processo de planejamento da educação, que é servir aos interesses privados. Novamente frisando, é o pensamento do governo Bolsonaro, por isso que, dependente de quem vai vir agora, acredito que vai ser pior ainda, vai ser de uma linha mais fechada ainda com o Bolsonaro. Então esse é o problema que nós estamos enfrentando hoje. A tendência é piorar sim, né? E a tendência é acabar com o Fundeb, acabar com políticas que deem oportunidade às pessoas que mais necessitam, né? Que eles trabalhem com a lógica de meritocracia. Né? Se chegou lá é porque merece, se não chegou é porque vacilou, né? Fez alguma coisa errada na vida. Esse pensamento ele é um pensamento muito, muito, muito perigoso e infelizmente é o que eles defendem à frente da educação. Essa conjuntura nacional problemática que a gente conversou até agora, você como representante do povo chapecoense na Câmara de Vereadores de Chapecó, consegue traduzir essa demanda toda em projetos para dentro da Câmara, no setor da educação, para melhoria dessa realidade aqui no município de Chapecó? Quais são os projetos que você tem apresentado à Câmara? Fala um pouco para a gente do trabalho do Derek, vereador, em Chapecó. Com certeza. Esse é inclusive o objetivo maior, né, como vereador, tentar traduzir
expor isso em trabalho aqui, né, no município de Chapecó, que é onde temos muitos desafios. Por exemplo, como vereador nesse processo, eu apresentei uma moção, né, de repúdio às declarações do nosso reitor, que é fruto desse governo Bolsonaro, que, lembrando, esse reitor não foi eleito pela maioria, ele ficou em terceiro, né? E esse reitor fez declarações junto com o ministro da Educação, inclusive, né? Estava em Brasília, que tinha que fechar o STF, que tinha que cabo de soldado que ia resolver esse problema, quem atrapalhasse a universidade. Então falou que o problema é a democracia, então declarações muito pesadas, né? Fiz uma moção de repúdio a essas declarações. Imagina uma pessoa que está à frente de uma universidade pública fazer declarações assim é muito ruim, né? Então, como vereador, eu já consegui fazer esse debate na Câmara, levei esse debate já para a sociedade, divulguei na sociedade, mostrando quem é esse reitor, que é um reitor capacho do governo Bolsonaro, né? Fazer esses debates, tornar isso público é importante. O papel do vereador é tornar todos os temas sensíveis da sociedade públicos, né, Michelangelo? Então, muita gente não sabia dessas declarações, então eu pedi uma retratação, né, dele sobre isso, e por isso fiz uma nota de repúdio como vereador. Também sobre as questões da educação, movimentei a questão das merendas, né, que hoje o município de Chapecó, infelizmente, não estão entregando a merenda de qualidade para as pessoas agora no tempo de pandemia. O governo não está entregando, né? Ele simplesmente tem uma empresa terceirizada aqui na cidade que essa merenda na época de pandemia ficou parada, né? É um absurdo isso. Ela deveria ser feita e entregue para todo pai de estudante que precisa, né? Precisa. Então eles desviaram a atenção e não estavam entregando. Então também encaminhamos sobre isso, né? Só porque tinha pandemia, a prefeitura não estava mais querendo entregar merenda. E essa merenda, imagina, né? Aposto que grande parte dos estudantes precisam dessa merenda, né? Porque inclusive tinha uma orientação nacional que era para todas as escolas disponibilizar a merenda para o estudante que precisasse, mesmo não tendo aula, que tivesse merenda saudável para o estudante. Isso também não estava acontecendo aqui no município de Chapecó. Veja que absurdo, né? Um dinheiro de educação, uma merenda que não estava sendo entregue, é um direito, né, das crianças se alimentar, mesmo que agora as escolas não tivessem aula. Outra questão também muito importante, conseguir reverter uma questão dos estagiários. O município de Chapecó, logo que eu assumi, os estagiários estavam 2 meses com os contratos rompidos com a prefeitura e estavam sem receber. Imagina, desde a pandemia em março, agora sem receber e sem perspectiva de emprego, né? Estavam com os contratos rompidos. Estagiários de escola, de creche, que trabalham em diversos setores do município. Aí, cerca de 400, 500 estagiários estavam de mãos abanando sem o contrato estabelecido. A prefeitura rompeu o contrato, estagiário. Eu logo que assumi, primeiro dia já entraram em contato comigo alguns estagiários, ficaram sabendo que eu tinha assumido, porque muitos estagiários são do movimento estudantil e eu tenho essa identidade, né, Michelangelo? Então me chamaram e eu abracei essa pauta. Abracei, imagina. Tive que eu entrar para abraçar essa pauta. 2 meses a pauta já podia ter sido abraçada. Então abracei essa pauta, conseguimos organizar, fizemos uma mobilização por grupos de WhatsApp, estrategiamos umas ideias de mandar muito mensagem para a imprensa, né, para as rádios, mais de 8 rádios da região aqui do município. Mandamos mensagem para os próprios vereadores, e-mail, mandamos no perfil do prefeito, mandamos uma enxurrada de restabeleça o contrato, pague já, né, para que a prefeitura voltasse os contratos e que pagasse, né, esses estagiários. Já não é um montante total muito grande, mas muitos dependiam desse valor, desse estágio para manter a família, inclusive. Então já abraçamos essa luta, mobilizamos, fizemos uma mobilização social online, né, pelas mídias, pelo WhatsApp, pelo Facebook, mandamos uma mensagem, começamos a divulgar. E aí fiz um requerimento pedindo para a prefeitura urgente restabelecer esses contratos.
E no dia da votação, que era na sexta-feira, o pessoal da secretaria, pouco antes de começar a sessão, entrou em contato, né, dizendo que os contratos iriam ser restabelecidos. Imagina, né? Absurdo, né? 2 meses em casa, sem receber, sem contrato, enquanto aí a prefeitura mantém aí mais de 500 comissionados, cargos comissionados, ganhando absurdos. Eu sempre brinco e a gente fez um cálculo que se a gente cortasse 1% dos comissionados, pagava o salário desses estagiários. Então mostra o descaso da prefeitura. Então é isso. Algumas lutas. WR, a rádio do livre pensamento. Você está no Botecando Revoluções com o vereador do PCdoB, Derek Rom, aqui em Chapecó, Santa Catarina. Derek, muito obrigado pela sua entrevista. E eu gostaria que você, agora em 2020, ano de eleição, que você deixasse um recado para o eleitor, não só de Chapecó, mas para o eleitor de todo o Brasil. Agradecemos a sua presença na LWR, a Rádio do Livre Pensamento. Então, Michelangelo, como vinha falando na minha conversa com você e com os ouvintes da rádio, eu acredito que tudo isso que estamos passando, né, essa crise política, econômica, pandemia, né, a pandemia agravada por um governo irresponsável, né, nós todos os dias vemos absurdos por parte desse governo. Infelizmente sofremos aí reformas trabalhistas que foram contra os trabalhadores, reforma da Previdência que dificultou nossa aposentadoria. Apesar de todas essas derrotas, eu sei que muitas pessoas ficam desacreditadas da política. Nós precisamos entender que elas todas foram aplicadas, foram derrotas feitas pela elite, feitas por um pensamento que é antipovo. E dizer que se a gente conseguir, nesse processo agora eleitoral, eleger vereadores mais combativos, vereadores de luta, com história, vereadores que têm um DNA e que a gente pode confiar mais, e depois a nível nacional também fazer isso, porque a eleição municipal, a consequência de uma eleição, ela é um processo anterior à federal. É importante a gente ter claro isso. Vamos buscar eleger pessoas que tenham uma história, que também buscar renovar as câmaras de vereadores, botar gente nova, mas não só nova de idade, nova de atitude, porque a gente bota gente nova, mas aí elege aí pessoas conservadoras que são longe do povo, que são antipovo, e depois quem sofre é o povo, porque é o povo que acaba sendo prejudicado, porque os projetos dessas pessoas são sempre contra o povo. Então vamos escolher, vamos ver a história da pessoa, vamos conhecer um pouco a caminhada. Não tem saída se não for a saída pela política. Pode não gostar de política, pode muitas vezes não gostar, mas é a saída pela política. Não tem escapatória. Podemos ficar bravos com a política? Podemos, mas é pela política que é a saída. Não adianta a gente só ficar revoltado e ficar parado reclamando da política. Podemos criticar, reclamar, mas temos que agir, precisamos fazer a saída pela política, e isso começa. Se você acha que não tem ninguém que representa o povo, seja candidato. Ah, mas nenhum presta. Mas então, bora ser candidato. Você, pelo jeito, é o único que tem aí condições. Então, e assim tem que ser. Saída pela política. Vamos escolher pessoas com história, com comprometimento, e vamos eleger pessoas do povo, pessoas que são ligadas à classe do povo, classe que mais precisa. Porque a elite vai elegendo os deles, né? Vai elegendo os representantes da elite. E nós temos que eleger os representantes do povo. Acreditar sempre, tanto a nível local, nacional, porque a política é muito dinâmica, Michelangelo. Ela muda a todo momento. E hoje tem as redes sociais, né, gente? As redes sociais hoje podem nos dar uma independência maior de nós levar nossa opinião até as pessoas. Não precisamos mais depender da Rede Globo, da SBT, da Band, das grandes rádios. Hoje, por exemplo, tem esse instrumento aqui que você está utilizando, ó, uma bela iniciativa, né? Uma rádio do livre pensamento. É um exemplo de uma ferramenta que é usada pela internet. É esse veículo que nós temos que utilizar mais para levar a nossa opinião da classe trabalhadora e de quem mais precisa para toda a população. É isso, um grande abraço, Michelangelo.
Parabéns novamente pela essa iniciativa e vamos esse ano dar um exemplo aí as urnas são importantes, né? Sabemos que elas definem sim, porque todos os projetos de retrocesso que nós tivemos passaram por projetos que passaram ou pela Câmara dos Deputados, pela Câmara de Vereadores, né? Então passa tudo por ali. Então se nós tiver mais gente nossa do povo ali para nos defender ou para fazer o contraponto, melhor para nós. Então era isso, um grande abraço a todos os ouvintes e a você, Michelangelo, também. Esse foi o Botecando Revoluções. Siga-nos no YouTube, Rádio Lumiar, no Instagram, @LumiarWebR, no Facebook, /LumiarWebR e na nossa página www.lumiar.vipfm.net. Vem com a gente, você está na LWR, a Rádio do Livre Pensamento.